2025 chegou e com ele uma verdade dura. Se você não acompanhar as tendências de redação para esse ano, provavelmente a sua vaga vai ficar com outra pessoa. Mas calma, eu tô aqui para te salvar disso. Hoje eu vou compartilhar quais são as principais tendências de redação para 2025 para quem quer medicina. E você precisa assistir o vídeo até o final porque esse está sendo um ano de muitas mudanças. Eu lembro como se fosse ontem, um aluno meu, Matheus, uma pessoa incrível, super dedicado, não passou em medicina por conta da redação. Ele ficou assim, quase na nota de corte, e a redação foi o principal fator que deixou ele de fora. Isso aconteceu porque ele estudou redação de um jeito antigo, de um jeito tradicional, que já estava ultrapassado e ele nem sabia. Foi então que ele decidiu mudar e passar a acompanhar quais são as mudanças, qual é a melhor forma hoje para ser aprovado em medicina usando a redação como alavancagem, e conseguiu. Ele está agora no seu primeiro ano de medicina, vai começar as aulas agora, tá super entusiasmado. Então, quais são essas tendências que podem decidir se você vai ou não passar em medicina? A primeira delas é a atualização do repertório sociocultural. Repertório sociocultural é conhecimento de mundo. Então, uma citação filosófica, um livro, todo conhecimento que você traz externo para a tua redação se chama repertório sociocultural. A partir de agora, as provas, principalmente o Enem, não querem mais um repertório sociocultural que eles chamam de bolso. Repertório de bolso, que é aquele repertório que serve para qualquer tema, que é usado de qualquer jeito, só jogado na redação. Isso é um problema a partir de 2025. Na verdade, a partir de 2024. Isso já mudou em relação ao Enem 2024. Eu fiz um vídeo falando sobre as mudanças que foram definidas para a correção do Enem 2024 depois dele ter acontecido. O repertório esse ano, ele não vai precisar ser ultra específico. Então, eu não tô falando que a gente vai ter que voltar a estudar tema por tema, igual fazia antigamente, um tema por semana e pesquisar repertório para aquele tema, livros, séries, filmes, assistir filmes sempre com um caderninho do lado, anotando o repertório que pode ser usado. Não é disso que a gente tá falando. Mas, definitivamente, ele vai precisar ser mais específico do que ele foi até então. Ele tem que estar alinhado ao tema e ter sido usado de forma super consistente. A partir de agora, é como se houvesse uma caça aos clichês. Antes, não tinha esse critério de clichê. Então, tanto faz se o repertório que você usou, muita gente usou ou pouca gente usou. Mas, a partir de agora, repertórios batidos viraram um problema, especialmente na introdução, tá? Então, você vai ter que escolher muito bem o repertório que você vai trazer para você, para sua bagagem esse ano. Não é pegar qualquer repertório na internet, qualquer modelo de redação que tá falando cite isso, cite aquilo, cite a utopia. Isso não vai mais ser permitido a partir de agora. E, inclusive, uma estratégia para essa tendência é evitar os repertórios muito populares, até mesmo repertórios clássicos, como a Constituição, que é uma coisa que vale desde sempre e deveria valer para sempre. Talvez não seja a melhor estratégia para esse ano, a não ser que o uso que você faça da Constituição seja muito bem pensado. A segunda tendência são estruturas inovadoras. Esqueça a fórmula engessada de redação. É claro que a estrutura clássica de introdução, desenvolvimento e conclusão continua valendo, mas a partir de agora, qualquer estrutura que remeta a um modelo de redação, a uma estrutura pronta que muita gente já usou anteriormente, vai ser um problema. O que significa que em 2025 a gente vai ter uma tendência de quebra do padrão. É como se o padrão fosse quebrar o padrão. Então, vai continuar valendo tese, tópico frasal, mas algumas pessoas que estiverem mais ligadas nisso, elas vão fazer mudanças na estrutura da redação, mexer na ordem de uma coisa ou outra, tirar uma coisa ou outra, colocar outra coisa no lugar para gerar diferenciação também na estrutura, não só no repertório. Eu mesma já estou editando a estrutura de redação para os meus alunos. A terceira tendência é a caça aos modelos de redação. Então, não é só o repertório de bolso, não é só uma estrutura engessada. O grande problema para o Enem esse ano são os modelos de redação. A promessa é que a banca vai tornar realmente muito ruim que alguém use modelo de redação. Isso ainda não está valendo, é uma tendência para esse ano, é algo que a banca está prometendo fazer em relação ao Enem 2025 e que a gente já tem que ficar de olho e já se preparar de outra forma. A banca deixou muito claro, não queremos mais redações que usam modelo tirando de 900 para cima. E você com certeza quer tirar de 900 para cima para entrar em medicina.
medicina, então vale a pena ficar atento com isso. Isso significa que pegar modelos prontos da internet e usar esse ano vai ser um problema, mas não só isso. Você montar o teu próprio modelo, se a tua redação tiver cara de modelo de redação, isso também vai ser um problema. Eu percebo com essa tendência que a gente vai passar agora para uma era de personalização da redação. A gente veio de uma era de despersonalização das coisas mais padronizadas, mas a partir de agora a gente vai conhecer redações de estilos diferentes. Então vai ter tal pessoa que tirou 1000 fazendo de um jeito, outra pessoa que tirou 1000 fazendo de outro jeito e assim por diante. A quarta tendência é da argumentação impecável. A argumentação já é a habilidade mais valorizada em todas as provas que cobram texto dissertativo argumentativo. Então Enem, FUVEST, Unesp, Unifesp, vestibulares tradicionais para medicina. E isso continua valendo para 2025. Saber argumentar de forma impecável é a melhor estratégia de redação que alguém pode ter. Se, por exemplo, em 2017, 2018, a maior moeda da redação era estrutura, em 2019, 2020, a maior moeda era repertório, de uns anos pra cá passou a ser argumentação, e eu acho que isso vai chegar no seu pico em 2025. Argumentação, argumentar de forma habilidosa, de forma consistente, saber desdobrar o argumento, continua valendo e vai ser mais valorizado que nunca. Então a tua meta para esse ano é saber argumentar sem pontas soltas. Eu falo sobre esse tipo de argumentação no vídeo que eu vou deixar linkado aqui para você. A quinta tendência é dos temas imprevisíveis. Quando a gente fala que a partir de agora não vai mais ser legal usar modelo de redação, nem repertório de bolso, muita gente pode pensar, ok, vamos voltar a estudar temas, porque essa é a melhor estratégia. Não. Continua sendo critério, sendo importante para as bancas avaliar as redações não de alguém que é expert naquele tema. Não se esperava isso até então e não vai se esperar isso esse ano. Então não é uma tendência de redação temática que eu percebo para esse ano. Continua sendo pouco estratégico e pouco inteligente o estudo temático, que é você pegar tema por tema, ler sobre aquele tema, se informar sobre aquele tema, buscar repertório sobre aquele tema, citações e argumentos e tal. Isso continua não sendo bom. Esse ano, o que vai ser necessário é a gente saber fazer uma redação pontual. O que é isso, Luma? Pensa comigo. Num extremo estão os modelos de redação. Redações que podem ser super engessadas, super clichês, dependendo de como esse modelo foi usado. No outro extremo estão as redações temáticas, aquela redação que claramente mostra que houve uma pesquisa por trás dela. Também não é estratégico, porque no dia da prova ninguém consegue pesquisar nada, certo? E no meio do caminho está a redação pontual. A redação pontual é aquela que consegue entregar para a banca o que a banca quer em qualquer tema. Então não é assim, se cair tal tema eu vou bem, mas cair outro tema eu tô ferrada. Não. Em qualquer tema eu tenho uma estratégia que me prepara para fazer uma redação personalizada, linda, maravilhosa, elegante, excelente, sem que eu precise estudar 457 temas por semana. Redação pontual. Isso que você precisa desenvolver esse ano. A sexta tendência me deixa muito triste, que é uma tendência de menos redações nota máxima e menos redações com notas altas, em geral. A gente já tem poucas redações nota máxima e isso vai diminuir drasticamente esse ano. Por quê? Por conta da nova regra do Enem, de que uma redação nota máxima, a partir de agora, tem que passar por uma coordenação. Então, antes, se os dois corretores dessem 1000, era 1000. A partir de agora, se os dois corretores dão 1000, passa por uma banca e a banca pode dizer se aquilo realmente vale 1000 ou não, o que significa que vai haver uma caça aos erros, né? Então, essa redação ela vai ser sabatinada, vai passar por um pente fino, um olhar muito clínico, em que se a coordenação conseguir achar um problema que seja, não tira 1000, diferentemente de como era antes, né? Tinha a lista de critérios e 5 competências, tirou nota máxima em todas as competências e nota 1000. A partir de agora, não. Então, a gente vai ter menos redações nota 1000, a gente vai ter menos redações 980 também, porque para tirar 980, um corretor tem que ter dado 1000 e outro não, e dar 1000 agora é mais difícil do que antes, e menos redações 900 mais, porque muitas delas vão ter repertório de bolso, vão usar modelos de redação, coisas que não são mais estratégicas para esse ano. E isso tem a ver com a sétima tendência, que é a subjetividade nas correções. O Enem e outras provas, mas principalmente o Enem, passou por um processo muito forte de deixar as correções cada vez mais objetivas
para que elas fossem justas, para que um aluno que teve a correção corrigida pelo corretor João tenha a mesma oportunidade do que um aluno que teve a redação corrigida pela corretora Maria, né? Então a objetividade ela traz justiça. Porém, isso gerou também uma objetividade, uma padronização das redações, e o Enem não quer mais isso. Na verdade, a Sebrasp, né, que é atualmente a banca contratada pelo INEP, não quer mais isso. O que significa que as correções passam a ser mais subjetivas, já no Enem 2024. Por quê? Porque há regras que foram mexidas depois da prova. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, e elas também tornaram a correção mais subjetiva, mais confusa também, os corretores estão com menos clareza. O que significa que, se antes a gente visse uma redação 960 e conseguisse buscar entender por que ela tirou 960, por que ela perdeu 40 pontos na C1, ou por que ela perdeu 40 pontos na C3, a partir de agora isso fica mais difícil. Por quê? Porque a opinião do corretor, a visão pessoal dele sobre sua redação, não sobre o tema, mas sobre sua redação, começa a importar mais, começa a valer mais. Isso é ruim porque tira essa objetividade necessária para gerar uma justiça, mas ao mesmo tempo eu enxergo que isso é bom porque faz com que a gente entre numa nova era de redação, uma nova forma de fazer redação que é necessária. As coisas têm que se renovar, as coisas têm que mudar. Então eu também vejo coisas positivas nessa mudança. E por isso o que vai acontecer, talvez não esse ano, talvez só ano que vem, é que as redações vão começar a estar mais subjetivas também. Então não vai haver mais uma fórmula única para tirar 1000. A gente vai ver redações bem subjetivas, diferentes umas das outras, com estilo próprio do autor ou do professor desse autor, né, do mentor de redação, refletidos naquela redação. Um fato sobre as tendências é o de que a gente tem duas opções. A gente pode ser engolido por elas ou a gente pode surfar essas tendências, né? Uma das características que mais destaca os seres humanos e faz com que a gente ainda esteja aqui hoje como espécie foi a nossa capacidade de adaptação. Então eu não quero que você fique com um sentimento de pânico, porque não tem porquê. Eu tô aqui, eu vou te preparar para tudo que for necessário esse ano, inclusive tô preparando coisas incríveis. E a primeira coisa que a gente vai fazer é uma semana de redação para medicina. Lá eu vou te apresentar exatamente como você tem que pensar a redação esse ano, como que você tem que fazer redação esse ano. Vou te apresentar minhas soluções, minhas técnicas novas para esse ano. Esse evento vai acontecer nos dias 27, 28 e 29 de janeiro e é gratuito. Para se inscrever, é só você clicar no link que eu deixei fixado aqui nos comentários. E antes de você sair, eu quero que você comente qual foi a tendência que mais te assustou, que mais te surpreendeu, porque é normal ter um frio na barriga quando as regras do jogo estão mudando. De qualquer forma, vem aprovação em medicina e ponto.